Prazer enorme de ter aqui músico da Pesadíssima e um cara que transita por várias facetas da música, né? Com esse instrumento. Né? Porque a gaita é um instrumento tipicamente popular, né? Muito mais usado na música popular, no blues, principalmente. Então. Tem muita essa coisa, aquela gaita... Muita gaita diatônica, isso. Tem uma expressividade muito forte ali. E eu fui aos poucos, no desenvolvimento da minha carreira, achando esse caminho dentro da música de concerto, né? Então hoje eu tenho muito prazer de poder fazer concertos com orquestra de cordas, com trios tradicionais, ao invés de violino, piano e violoncelo, gaita, piano e violoncelo. Muito bacana. Então é um prazer muito grande de ter achado essa maneira de expressão no instrumento. Porque, né? Na verdade, existe uma interseção, principalmente se a gente pensar na música brasileira especificamente, existe uma interseção muito grande da música erudita com a música popular. Eu acho que a diferença, se é que existe, mas é como você trabalha essa melodia, né? Porque a melodia está aí para ser captada e intencionada. E aí a maneira como você trabalha ela, orquestralmente ou simplesmente com uma canção e um ritmo, acho que é a diferença. Mas a inspiração é ela, está aí, né? Tem que tocar, né? Outro dia eu liguei a televisão e eu te vi tocando com uma orquestra, com o Karabchevsky e tal. Até você tocou um trenzinho do Caipira, e a orquestra só fazia o último acorde, né? Isso, Muito bacana. Porque o Vila escreveu um concerto original para gaita, né? Um concerto para harmônica e orquestra. E o trenzinho do Caipira é sempre, né?
O Vila não pensou na gaita, mas não. Mas me perdoem todos, mas o trenzinho do Caipira é pra gaita. Tem um projeto novo que você fez há pouco tempo, que foi uma coisa já bem especial, né? Sim, foi muito especial. Eu estava pesquisando lá no Instituto Jobim e tinha uma gravação de Edu da Gaita com o Tom Jobim. E eu vi aquela gravação, uma gravação de uma música de Tom, num disco do Edu da Gaita, e olhando os arquivos, estava escrito lá, Concertino Romântico para Gaita e Orquestra. Eu falei, como assim Tom Jobim escreveu um concerto para gaita e orquestra? Como pode isso? Virei uma página, estava escrito um tema. Virei outra página, outro tema. E só. Primeiro movimento, segundo movimento, acabou. Só o tema principal. Só o tema principal. Isso há 60 anos atrás. Depois Tom seguiu o seu caminho e tal. Então isso foi um momento muito especial de eu ter achado isso. E o que fazer com isso, né? Quer dizer, como é que foi o processo de desengavetar esse tema? Isso ficou ali. Assim, pô, o que eu posso fazer com isso? Nesse meio termo, eu conheci o compositor Aloysio Didier. Um cracaço, um cara assim que tem várias composições, foi amigo de Tom, amigo de Radamés. Eu falei para ele, olha, só você pode fazer isso. E aí, junto com o Paulo Jobim, junto com toda foi um apoio enorme. Da família, tudo, isso é uma coisa, poxa, uma sorte que eu tive assim muito grande. E aí fez o projeto do Contraponto 3, porque de composições do Aloysio Didier. Então esse CD virou um CD, um DVD, chamado Contraponto 3. Ganhei de presente hoje. Esse aqui. Bom, prazer. E aí tem um quarteto para cordas, do Aloysio Didier, uma peça orquestral do Paulinho Jobim, uma suíte mítica, contando histórias indígenas e tal, e o Concertino Romântico. O que foi muito bacana, o Didier, porque ele falou o seguinte, pela primeira vez na vida ao compor, eu não precisei fugir das minhas influências de Tom Jobim, ou seja, ele fez questão de deixar tudo fluir, né? E aí a gente colocou um segundo movimento, para fazer uma peça de estrutura de 3 movimentos, o movimento central, lento, ficou uma variação do Morro Não Tem Vez. Olha e ficou o Blues do Morro. Então é uma peça bastante bacana. Tá aí no YouTube, quem quiser baixar, olhar, já tá disponível para quem quiser ver. É um prazer, né? Enorme. Uma coisa importante desse nosso papo aqui, além da gente ficar sabendo dos seus projetos, o que você está fazendo, é também uma dica assim que você possa deixar, porque eu não sei como é que hoje em dia a gaita está assim, a nível da divulgação da gaita. Eu sei que você faz um trabalho forte, já tivemos juntos em alguns festivais, eu vi você, aquele monte de criança dando gaita para um monte de criança para ver se a molecada se anima, né? O que eu tenho feito é o seguinte, assim, naturalmente, né? Acho que de um lado, mostrando um pouco dessas possibilidades do instrumento, né? Dentro da música de concerto, fingindo que é uma coisa muito séria, né? E do outro lado, e na realidade vale a observação, o outro lado que eu sempre me incomodava, né? Que todo mundo dizia, parece um brinquedo, ou aquele chaveirinho de gaita, né? O chaveirinho era o meu trauma. Hoje eu digo o seguinte, não, vamos brincar de fazer música. É um processo de mostrar como a gaita pode funcionar bem no processo de musicalização. E eu acho que o importante na música, ou uma das coisas que eu gosto muito de falar na gaita, é que você tem que se preparar para o momento. Acho que serve para outros instrumentos também. Ou seja, você está sempre preparado, está sempre estudando, está sempre se informando, buscando informação. Isso é super importante. E em algum momento a coisa vai acontecer, em algum momento essa oportunidade vai passar. A oportunidade vai chegar. Porque você agora você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E mais do que um objetivo. Dizem, desculpa te cortar, mas dizem que sorte. Porque o cara às vezes fala, pô, aquele cara teve sorte, né? Sorte. Na verdade, a sorte é quando junta uma oportunidade com o preparo. Com o preparo. Porque a oportunidade passa para todo mundo. Se você não estiver preparado, não acontece nada. Agora, se você estiver preparado, você tem sorte. Né? Exatamente. E eu acho que mais do que um objetivo é você ter esse caminho ao objetivo. Então você chegar no objetivo não tem muita graça não. Agora você trabalhar intensamente o caminho, que é o grande... O processo sempre é o grande processo. Né? Então acho que é isso aí. Então é isso que eu falo para as pessoas, é nesse caminho. E curtir sempre o processo, porque se você vai começar a estudar um instrumento, me ouve, por exemplo, ouve você, e o cara em uma semana fala assim, não vou fazer nunca isso, não vou fazer... Não, esquece. Vá curtindo a cada momento, cada conquista, né? Quando você curte cada conquista, quando você olha para trás, você chegou, sei lá onde.
Com muito prazer sempre. E essa coisa da gaita cromática com a gaita diatônica, você acha que um cara que está começando, ele deve sempre começar pela diatônica? Não. Ou pode começar pela cromática? Não. Existem dois modelos, basicamente. A gaita cromática e a gaita diatônica, como você falou. Na realidade, o que vai definir qual instrumento você vai começar a tocar ou vai seguir é o estilo de música, a princípio. Então, se você é uma pessoa mais do blues, do pop, do rock, é diatônica. Se você é uma pessoa que gosta mais da bossa nova, do jazz, e já ouve uma coisa clássica e tal, aí você vai para a cromática, que você tem uma sonoridade mais limpa, mais clara. Então, o que define bem isso não é um processo de aprendizado, e sim o estilo de música. O que não quer dizer que lá na frente você, puxa, agora eu quero ir para cá, então nada disso. Mas sempre que me pergunta, eu queria estudar gaita, eu falo assim, que música que você gosta? Qual é o caminho que você curte mais? Eu gosto de blues e rock. Então é diatônica. Eu gosto de bossa nova, eu gosto de jazz. Então é a cromática. Eu acho que esse é o caminho da definição do instrumento, né? Então o negócio é curtir o processo, fazer a música, se divertir. Gente, se divertir sempre, sempre. É isso aí. Uau. Porra, lindo. Obrigado. É isso aí.